Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Irmão Clarencio. Hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e para iniciar o nosso estudo eu vou ler uma página do livro Reflexões de Antônio de Aquino. A lição número 5, que diz assim: muitos outrora fizeram da palavra o veículo da transformação das massas. Uns falaram de Deus, outros falaram de política, outros disseram verdades incompletas, outros apenas destruíram. Todos são comprometidos com o ensino. Todos têm um compromisso com Jesus e com a verdade. Que essa verdade seja hoje a que conduz os homens para a sua elevação e não mais para a destruição dos valores que eles já conseguiram amealhar ou ainda para a descrença de Deus. Que a nossa palavra seja sempre para edificar e para elevar as pessoas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos que estão me ouvindo nesse momento a elevar o pensamento a Deus para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui para realizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejamos, Senhor Jesus, que Tu estejas entre nós, abençoando-nos, ampliando a nossa capacidade de compreensão, a nossa sintonia contigo, para que possamos aproveitar da melhor forma possível o estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga da casa do irmão Clarencio possa nos amparar nesse momento e que possamos tirar o melhor proveito do nosso estudo. Permaneça conosco, Jesus, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos, o estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e o nosso estudo será sobre o item 9, os superiores e os inferiores. Está na parte da Instrução dos Espíritos. O Espírito que nos fala é François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse trecho para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inabalável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Bom, então esse é o primeiro parágrafo desse estudo e a primeira grande reflexão que a gente deve ter quanto a inferiores e superiores. Bom, primeiro, a gente deve pensar que essa situação de superioridade ou inferioridade que nós estamos falando aqui hoje, a gente está falando especificamente de situações dentro da sociedade. Então, superioridade social, inferioridade social. Nós estamos falando de moralidade nesse sentido. Estamos falando de alguém que tem poder de mando, alguém que tem o poder da riqueza, da autoridade. É disso que estamos falando. Então, a primeira grande reflexão que esse estudo nos traz é que essa situação de autoridade, de poder, de riqueza, de liderança,
É uma situação que é uma concessão de Deus. E sendo uma concessão de Deus, é uma situação transitória e que a qualquer momento muda de mãos. Sendo assim, nós não somos donos do poder, nós não somos donos da nossa riqueza. Tudo isso está temporariamente em nossas mãos. E sendo assim, devemos entender por que está em nossas mãos. Por que eu recebi de Deus a possibilidade de ser um líder? Por que eu recebi de Deus a possibilidade de ser uma pessoa muito rica? Por que eu recebi de Deus a possibilidade de ter poder e fama, ter projeção diante da sociedade? Bom, o Evangelho nos explica que é uma missão e uma prova. Uma missão, por quê? O poder, o destaque, a liderança pressupõe que você vai saber usar aquilo, usar a riqueza, usar o poder, usar a liderança. Para quê? Para proporcionar o bem das pessoas. Então, ao contrário do que muitos de nós pensam, não é para insuflar o nosso orgulho, insuflar a nossa vaidade, nos colocar numa falsa sensação de que somos superiores aos outros. Não é para isso que Deus nos coloca nessa posição. Deus nos coloca nessa posição para que possamos, através do nosso poder, distribuir ao próximo bem-estar, distribuir ao próximo honradez, dignidade, possibilidade de trabalho. É para isso que nós recebemos poder, é para isso que nós recebemos dinheiro, para isso que nós recebemos autoridade, para que através daquele posto que nos é temporário e que isso fique muito claro, nós possamos exercitar o amor ao próximo dentro da amplitude da nossa atuação. Então, é uma missão, antes de mais nada. E por que uma prova? Porque é uma prova que nos coloca em teste, de forma bastante evidente, quanto o nosso orgulho, quanto a nossa vaidade. E é muito fácil a gente se deixar corromper por essas falhas morais quando nós estamos numa situação de destaque, de poder, de relevância dentro da sociedade. Todos nós já ouvimos a frase, né? Dê poder a uma pessoa e ela vai se transformar. Na verdade, nós sabemos que ela não se transforma. Nós sabemos que ela mostra quem ela realmente é. Então, se uma pessoa, ao conseguir um cargo de poder e de mando, de grande projeção na sociedade, ela comete atos desonestos, ela comete de ações arbitrárias, que ela tem atitudes desumanas, que ela tem atitude de opressão dos mais fracos. Isso significa que ela já faria isso mesmo se não tivesse poder. Então, às vezes, nós vemos mesmo na sociedade pessoas que, com muito pouco poder, elas já demonstram a sua capacidade de oprimir o próximo, humilhar o próximo. Às vezes, ela não precisa ser o presidente de uma imensa organização. Ela pode ser o chefe do pessoal da limpeza. É um poder, mas é um poder bem menor do que o presidente da empresa. Mas mesmo com aquele pequeno poder, ela já tem uma atitude de opressão, de humilhação, de fazer mal ao outro, de querer oprimir o outro. Então, a questão dela não oprimir muitas pessoas é uma questão de oportunidade. No momento que essa pessoa já tem essas atitudes e ela
chega a ser promovida a um cargo mais alto, ela vai continuar com essas atitudes negativas em cargos mais altos, atingindo mais pessoas. Então, o poder não modifica ninguém, o poder mostra o que há verdadeiramente no coração daquela pessoa. Quando a gente fala, principalmente, né, na questão que assola, um mal terrível que assola o mundo e muito fortemente no nosso país, a questão da corrupção. Nós precisamos pensar a corrupção em larga escala, como é cometida no nosso país, em que milhões e milhões de reais e dólares são desviados. Essas pessoas são as mesmas pessoas que seriam capazes de desviar em qualquer situação que elas estivessem. São pessoas que, se estivessem numa situação de pobreza, de subalternidade, ganhariam dinheiro ilícito sem a menor culpa, seriam capazes de lesar o outro para se favorecer sem a menor culpa. Então é um problema de caráter, é um problema de evolução moral, é uma questão de conquista. A honestidade é um valor muito importante e que, uma vez conquistado por nós, uma vez que eu já conquistei a honestidade, eu serei honesto em qualquer situação. Seja no troco que eu recebi a mais e que eu devolvo, seja nas grandes quantias públicas que eu preciso administrar e que eu simplesmente administro com honestidade, com segurança, com propriedade. E sou incapaz de desviar R$1 que seja do dinheiro público para meu próprio benefício. Então, honestidade é um valor que não importa onde você esteja, você carrega. E todos os outros valores morais, quando nós os conquistamos, eles não saem mais da nossa vida. Uma vez que eu já conquistei a humildade, por exemplo, como um valor, eu posso chegar a ser um grande líder, posso chegar até a ser o presidente de uma megapotência mundial. E vou ter que ter atitudes condizentes com o meu cargo, porém eu não deixarei de ser humilde. Porque é um valor que eu já conquistei. E da mesma forma, se eu ainda não conquistei, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu posso não ser o presidente de uma grande nação, eu posso ser um simples trabalhador braçal, e eu vou ter atitudes orgulhosas em todos os lugares onde eu estiver, em qualquer função que eu exercer. Eu nunca vou estar satisfeito com o que eu faço, eu sempre vou me achar injustiçado, porque meu orgulho não permite que eu me sinta confortável em uma posição que não é de destaque. Então, é bom a gente entender que a posição social, seja de poder, de mando ou de subalternidade, nós vamos exercê-la seguindo os nossos valores já conquistados. Nessa atuação, uma outra reflexão muito importante é a gente perceber o nosso campo de atuação. Nós somos responsáveis pelo nosso campo de atuação. O que significa isso? Significa quais são as pessoas que eu atinjo com o meu trabalho, com a minha atuação na sociedade. Pensemos um pouco. Imagino que eu sou professora da educação infantil e eu lido com aquelas crianças pequenininhas. A minha responsabilidade é sobre o que eu estou semeando no coração daquelas crianças. Que tipo de atitude, que tipo de valor moral, que tipo de educação social eu estou dando para aquelas crianças? O que eu estou semeando naquelas cabecinhas que estão reiniciando a sua reencarnação? Então, o meu campo de atuação será eu, minha família, que são as pessoas que eu influencio diretamente, meu ambiente de trabalho, meus ciclos sociais, todo lugar onde eu estiver e eu estiver influenciando de alguma forma as pessoas. Serei responsável
por aquilo que eu estou semeando, por aquilo que eu estou plantando e que eu estou dando ao outro. Da mesma forma que se eu for um grande líder de uma grande potência mundial, tudo aquilo que eu fizer, todas as minhas atitudes, todas as minhas decisões irão necessariamente afetar a vida de milhões e milhões de pessoas. Então eu sou responsável, sim, pelo que eu estou fazendo com a vida desses milhões e milhões de pessoas. Podemos perceber claramente que o peso da responsabilidade ele é variável. Ele vai até onde vai o nosso campo de atuação. Então, um grande líder traz em si uma grande missão porque o seu campo de atuação é gigantesco. Uma decisão mal tomada, uma atitude mal tomada, pode causar grande sofrimento para milhões de pessoas. Então, é uma missão muito grandiosa, que o ideal seria que todos aqueles homens e mulheres que receberam essa missão tivessem o coração e os olhos voltados a Deus para receber as inspirações necessárias para tomar as melhores decisões. Infelizmente não é o que nós vemos, mas algumas pessoas sim são capazes de fazer isso. Então estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo, vai chegar o momento que os grandes líderes serão sim pessoas conectadas com Deus. Chegaremos a esse ponto. Então a gente pensa aqui, por exemplo, no nosso país, né? Quando alguém pretende entrar para a vida política, vamos imaginar um vereador de um município bem pequenininho no interior do país, ou até mesmo quem almeja a própria presidência da República, que é o cargo mais alto da nossa República, né? Quando essa pessoa decide entrar para a política, o que ela deveria pensar? Se eu vou entrar para a política, eu vou ser responsável por muitas vidas. O que eu pretendo com isso? Eu pretendo melhorar a vida das pessoas, eu pretendo fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, melhorar a sociedade onde eu vivo, onde eu estou inserida. Eu pretendo causar modificações positivas para o meu local onde eu vou atuar. É isso que me move, é isso que faz eu querer entrar para a política, é a melhoria da coletividade. Ou eu quero entrar para a política porque eu quero ser famoso, eu quero ter muito dinheiro, eu quero resolver a vida econômica da minha família inteira, eu quero que todos façam carreira na política, que é para todo mundo ficar com dinheiro garantido para o resto da vida. É claro que a grande maioria de nós ainda entra para a política com o segundo sentimento, né? De querer só para si e coletividade não é importante. Porém, diante de Deus, a responsabilidade é pela coletividade. É o que você está fazendo com o que você recebeu de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Porque, como eu falei no início, a questão da superioridade e da inferioridade, a gente está falando simplesmente em termos de posição social. Nós não estamos falando de superioridade moral, porque a superioridade moral, ela se impõe. Um ser que é moralmente superior, ele se impõe por si mesmo, independente da posição que ele estiver. Vamos imaginar um exemplo. Francisco de Assis nasceu numa família muito rica e poderosa em Assis, na Itália. Em dado momento, São Francisco percebe que ele tem uma missão com o Cristo e que ele deveria seguir junto aos pobres na reconstrução da igreja. Ele entende a sua missão, ele abre mão da sua riqueza, da sua fortuna, do status que a família dele poderia proporcionar a ele, ele abre mão de tudo isso
ele faz voto de pobreza, vai viver entre os pobres, na sua missão de seguir o Cristo o mais próximo possível. Então esse ser, ele se apagou para o mundo, socialmente falando. Para o mundo ele deixou de ser um Bernardone, que era a família dele, família famosa, ele deixa de ser para ser só mais um pobre, pedinte, que andava nas ruas, vivendo da caridade alheia. Porém, a superioridade moral de Francisco de Assis é tão gigante que ele se torna conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não há como ele ter sido só mais um pobre passando pelo planeta Terra. A sua superioridade moral o fez transcender, o fez quebrar barreiras, o fez se mostrar para o mundo, porque a superioridade moral é irresistível, nos ensina o Espiritismo, ela é irresistível. Trazendo para o nosso país, nós temos a figura de Chico Xavier, que trouxe tantos livros maravilhosos para nós, enriqueceu imensamente a doutrina espírita com o seu trabalho. E não foi uma pessoa rica, não foi uma pessoa que se mostrasse como alguém famoso, querendo holofotes para cima de si, absolutamente. Ele viveu na humildade da sua vida, cumprindo a sua missão, como entendia que era o certo a fazer. Porém, a sua superioridade moral o transformou num grande ícone do Espiritismo, transcendendo inclusive as barreiras do nosso país, sendo conhecido em outras partes do mundo. Então a superioridade moral, ela se impõe, não importa onde você esteja. O ideal seria se todos os superiores moralmente ocupassem os cargos de superioridade material, mas infelizmente não é assim que acontece. Então, muitos que estão na posição de poder, de superioridade, de mando, são pessoas totalmente endividadas com a lei de Deus, cheias de dificuldades, e estão passando por uma missão e por uma prova. E é com esse olhar que a gente deve entender que cada um está aonde Deus colocou, aonde Deus quer que trabalhe e que produza. Nesse caminho, a gente vai falar um pouco sobre os inferiores, que também o Evangelho nos fala que tem uma missão. Qual é a grande missão daqueles que ocupam cargos inferiores, mais subalternos? Precisam treinar a humildade, precisam trabalhar a paciência, a resignação, a capacidade de obedecer ordens, a capacidade de ser disciplinado. São lições. São lições. Então, onde quer que a gente se encontre, a gente está cumprindo uma missão. Tem um objetivo divino para nós estarmos ali. E a gente está fazendo o trabalho da melhor forma. Se eu sou um grande líder, eu estou sendo um grande líder, segundo as leis de Deus? Eu estou sendo um grande líder obedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus? E se eu sou um trabalhador humilde, eu estou sendo um trabalhador obedecendo às leis de Deus? Eu estou fazendo o que reza o Evangelho do Senhor Jesus? Então essa é a grande reflexão para todos nós. O Martin Luther King, que foi um grande líder religioso, ele tem uma frase maravilhosa, que eu não vou saber reproduzir aqui na íntegra, mas a essência eu sei qual é. Ele diz assim: o ideal seria que um varredor de rua, ele fosse capaz de varrer a rua da mesma forma que o Picasso pintava quadros. Que ele varresse a rua da mesma forma que Beethoven compunha suas canções. E aí, qualquer um que visse o fruto do seu trabalho, reconhecesse e dissesse: aqui está o melhor varredor de rua do mundo. O que ele quis dizer para nós com isso?
O mais importante é que a gente tenha condições de exercer o nosso ofício da melhor forma possível. Se eu sou professor, e ser professor no nosso país é algo muito complicado, todos nós sabemos, as dificuldades são inúmeras. Mas se eu decidir ser professor, que eu seja o melhor professor que eu consiga ser. Se eu sou médico, que eu seja o melhor médico que eu consiga ser. Se eu sou uma empregada doméstica, que eu seja a melhor empregada doméstica. E assim vai, porque todos os ofícios são necessários para a grande engrenagem da nossa sociedade. E todos os ofícios, todas as profissões, todas as posições sociais que nós ocupamos, têm algo a nos ensinar. Nós não estamos ali por acaso. Não é qualquer coisa. Eu estou trabalhando nisso porque qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É o lugar que Deus te colocou. É ali que você deve estar. Muitas vezes nós somos plantados em determinados trabalhos porque temos situações para serem resolvidas com aquele núcleo de pessoas que trabalham ali. São com aquelas pessoas que nós precisamos nos relacionar naquele momento. Então, por isso estamos naquele trabalho. O que não significa que a gente deve se resignar, meu trabalho é esse, Deus me colocou aqui, eu não tenho direito a melhorar. Absolutamente, não é isso. Todos nós temos o direito de querer melhorar, de trabalhar para melhorar e merecer coisas melhores. Mas é sempre bom que a nossa atitude seja uma atitude de gratidão com o que nós já temos e que possamos sempre trabalhar da melhor forma possível para que nos façamos merecedores de situações melhores, situações mais confortáveis, salários melhores. Isso é bom, isso é lícito, mas que seja sempre no tempo certo e que nós já estejamos maduros para acertar. E não que o poder nos deixe sair o que há de pior em nós e a gente perca a encarnação por conta disso. Que nós sejamos humildes para aceitar o que temos, agradecer a Deus o que temos, para que nos façamos merecedores de situações melhores, condições de vida melhores. Isso é o que mais importante. E quando a gente fala de profissão, situação de vida, a gente também inclui aquelas profissões e aqueles ofícios que não são remunerados. Porque o trabalho, e a lei do trabalho nos fala sobre isso, o trabalho não é somente o trabalho remunerado. Há múltiplos trabalhos que são realizados e que não envolvem dinheiro. Trabalhos voluntários, trabalhos domésticos. A dona de casa, por exemplo, é uma profissão, não é uma profissão, mas é um trabalho de extrema importância. O trabalho de quem cuida de um lar, quem cuida de uma casa, que provê as necessidades materiais daquela família, são de extrema importância. Elas precisam ser realizadas para que os membros da família que saem para ganhar o dinheiro fora de casa, para trabalhar fora de casa, ao retornarem, encontrem um lar acolhedor, aconchegante, onde haja amor, onde haja carinho, onde haja conforto. Para que isso tudo aconteça, é preciso que haja uma dona de casa administrando isso. Então é uma profissão, não é uma profissão, né? Mas é um ofício de extrema importância. Assim como tantas outras. Gostaria apenas de destacar nossos amigos e irmãos que trabalham na área médica, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes, pessoas da área burocrática dos hospitais, da área de limpeza dos hospitais. Esses irmãos, neste momento, no ano de 2020, no qual estamos passando por uma terrível pandemia, esses irmãos estão salvando a nossa vida. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, esses irmãos, especificamente nesse momento,
são de extrema importância na sociedade e merecem de nós a nossa profunda gratidão, o nosso profundo carinho, o nosso profundo reconhecimento pelo valor dos seus trabalhos. Pedimos realmente a Jesus, devemos sempre pedir a Jesus que abençoe essas pessoas que estão em contato direto com uma doença desconhecida ainda, mas que eles possam ser abençoados por Deus, protegidos por Jesus, para que continuem o seu trabalho. Seu trabalho não pode parar, eles estão salvando a humanidade. É algo de extrema importância. Todas as profissões são importantes. Eu estou destacando essa do pessoal da área de saúde, porque estamos num momento grave de saúde pública. Mas todas as funções são importantes. É uma grande engrenagem que cada um faz a sua parte. Cada um tem a sua contribuição para que o todo funcione. Então, nessa ótica, qual deve ser o nosso pensamento? Onde Deus me plantou, que eu seja capaz de frutificar, que eu seja capaz de agir no bem, que eu seja capaz de cumprir as leis de Deus no meu campo de atuação, com a função que está em minhas mãos neste momento. Porque se eu estou aqui é porque eu preciso estar aqui, é porque eu tenho coisas a aprender aqui e coisas a ensinar também aqui. Então que assim seja, que Jesus nos abençoe, nos proteja e abençoe o local onde estamos e onde estamos atuando e trabalhando. E nessa ótica, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma palavra de Emmanuel, que é um espírito valorosíssimo, que deixou uma obra incrível para nós, que abriu a sua vida para nós, um grande cristão, que deixou muitas obras. Eu vou ler agora uma mensagem do livro Fonte Viva, é a lição número 4, que se chama Cada Qual, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de estudar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso está em Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E Emmanuel nos diz assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontremos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, com essa palavra de Emmanuel, a gente encerra o nosso estudo de hoje. Desejamos sinceramente que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus,
Estamos encerrando mais um estudo sobre o Teu Evangelho de luz. Desejamos, Senhor Jesus, que Tu estejas sempre em nossas vidas, guiando os nossos passos, as nossas atitudes, e que possamos ser sempre gratos a tudo aquilo que já temos, para que possamos galgar posições e situações melhores. Que a Tua luz nos envolva, Senhor Jesus, envolva a todos os que me ouvem nesse momento, abençoe os nossos lares, a nossa família, e que possamos estar sempre envolvidos por Ti, com a orientação do nosso irmão Clarencio, que nos ajuda, nos fortalece, nos oferece a oportunidade dessa casa abençoada. E assim, Senhor Jesus, envolvidos no Teu amor e na Tua luz, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigada, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos.